Você já viu alguém tão poderoso se sentir tão só? Gojo Satoru carrega a força de um deus, mas dentro dele vive um medo que nem o limite do universo é capaz de apagar. Ele é o alguém mais forte da sua geração, mas será que poder demais compensa quando sua alma insônia é incapaz de encontrar paz? Essa é a história do herói que todos idealizam e do fardo invisível que ele carrega. Quando entendo o Gojo, sinto uma tristeza genuína, porque era para ele brilhar, mas ele paga um preço que poucos conseguem ver. Gojo nasceu com algo que poucos sequer compreendem. Seus 6 olhos não são apenas um poder, são uma sentença. Ele enxerga tudo, cada partícula, cada fragmento, cada distorção na energia amaldiçoada. E junto dessa percepção vem o vazio infinito, o limite absoluto entre ele e o mundo. Uma barreira que o torna intocável e, ao mesmo tempo, inalcançável. Sempre me pego pensando como seria viver vendo o mundo inteiro de uma forma que ninguém mais vê. Talvez seja por isso que Gojo sorri tanto, porque se ele não sorrir, ele desmorona. As pessoas olham para Gojo como um fenômeno, não como um homem. Para os feiticeiros, ele é um milagre vivo. Para as maldições, uma sentença de morte. Mas ninguém pergunta o que é ser um fenômeno preso em um corpo humano. Gojo não tem o direito de falhar. Ele não tem o direito de ser fraco nem por um segundo. Porque o mundo inteiro depende dele. E isso é insuportável. Quanto mais assisto, mais percebo que a solidão do Gojo não está na falta de companhia. Está no peso de ter que ser perfeito. É como se o mundo inteiro esperasse que ele nunca pisasse no chão, só flutuasse acima de todos. E então surge Geto. Suguru Geto não foi apenas um colega de missão. Ele foi o amigo que viu o homem por trás do fenômeno. Com ele, Gojo podia ser só Satoru. Podia ser falho, podia brincar, podia até fraquejar. Era o equilíbrio. Mas quando Geto escolheu o caminho do ódio, o mundo de Gojo quebrou. Porque se o amigo que mais o entendia desistiu, o que isso dizia sobre ele? Será que Gojo poderia ter impedido? Será que foi fraco por não perceber a dor de Geto a tempo? Essa amizade me destrói. Porque a queda do Geto não é só a história de um vilão, é a história de um homem que o Gojo amava e que ele perdeu. Depois de Geto, Gojo decide algo. Ele nunca vai deixar outra geração se perder. Por isso, ele se torna mentor. Por isso, ele aposta em Itadori, Megumi, Nobara. Mas no fundo, ele não está apenas treinando feiticeiros. Ele está tentando reparar a si mesmo. Cada aluno que Gojo treina é um pedido de desculpa silencioso ao Geto. É como se ele dissesse: eu falhei com você, mas não vou falhar de novo. Eu vejo isso e penso, quantas vezes a gente tenta consertar a dor antiga ajudando alguém novo? Gojo faz isso. E é bonito. E é triste. Gojo sorri muito, mas esse sorriso é um escudo contra o sistema podre da Jujutsu Hai, um escudo contra o peso do clã Gojo, um escudo contra a dor de ver Geto do outro lado do campo de batalha. Por trás daquele sorriso, há um homem que luta todos os dias para não se perder também. É quase cruel, porque quem vê o sorriso acha que está tudo bem. Mas nós sabemos, não está. E então, o inevitável acontece. Gojo Satoru, o homem mais forte do mundo, cai. Selado na prisão do reino, o símbolo de invencibilidade foi trancado como um animal. E, de repente, o mundo sentiu o que significava não ter Gojo. As maldições prosperaram, os inimigos avançaram, e os aliados se perguntaram se eram fortes o suficiente sem ele. Essa parte sempre me dá um nó na garganta, porque é como ver o pilar de um templo ser arrancado e todo o resto começa a desabar. O que se passa na cabeça de um homem como Gojo quando está preso, sozinho, sem saber se algum dia sairá? Talvez pela primeira vez ele sentiu que era ser impotente. E aqui está a maior ironia.
O homem mais poderoso do mundo só encontrou paz quando foi forçado ao silêncio. Mas paz não significa felicidade, significa aceitar o peso que carrega. Sempre me pergunto, será que Gojo pensou em Geto lá dentro? Será que se arrependeu? Será que chorou? É estranho imaginar lágrimas no rosto de alguém como ele, mas eu acho que se alguém merece chorar, é o Gojo. Mesmo na prisão, Gojo não está sozinho. Sua mente está cheia de memórias, e nenhuma delas pesa mais do que Suguru Geto. O amigo, o traidor, o homem que poderia ter mudado tudo e escolheu outro caminho. Em silêncio, Gojo se pergunta: será que se eu tivesse feito mais, ele ainda estaria aqui? Esse é o fantasma que ele carrega, e é isso que o torna humano. Isso que me prende tanto ao Gojo. Ele é absurdamente poderoso, mas sofre com algo que todos nós entendemos: a dor de perder alguém, a culpa de achar que podia ter feito mais. Gojo é o mais forte, porque ser o mais forte significa que ninguém entende o que você sente. Significa estar sempre um passo à frente e sempre sozinho. Mas também significa uma escolha: usar essa força para proteger ou deixar que ela o destrua. E Gojo escolheu proteger, mesmo quando parecia impossível, mesmo quando ele mesmo não acreditava mais. Talvez seja isso que faz o Gojo tão especial. Ele tem todos os motivos para desistir, mas ele não desiste. E, de alguma forma, isso me dá uma esperança também. E isso é uma maldição. Gojo Satoru não é só o feiticeiro mais forte. Ele é o lembrete de que até os mais fortes carregam cicatrizes que ninguém vê. Talvez seja por isso que a história dele mexe tanto comigo. Porque ela diz, silenciosamente: mesmo quando tudo parece pesado demais, você ainda pode escolher continuar. E eu acho que todos nós precisamos ouvir isso de vez em quando. Gojo Satoru é conhecido pelo mundo como o mais forte. O feiticeiro que todos admiram, que todos temem. Mas existe um detalhe que poucos percebem. Ele nunca deixa de sorrir. Esse sorriso é um muro alto, brilhante e quase impenetrável. Ele ri das situações mais tensas, provoca inimigos no meio de uma batalha mortal, faz piadas que parecem deslocadas. E muita gente acha que esse é o verdadeiro Gojo. Eu confesso, no começo eu também achava que o sorriso era só parte da personalidade dele, aquela vibe brincalhona. Mas com o tempo, dá pra ver que é muito mais do que isso. O sorriso é um escudo, porque por trás dele existe um homem exausto. Alguém que carrega o peso de salvar todo mundo e ainda assim não consegue salvar todos. Quando ele perdeu o Geto, uma parte do sorriso dele morreu. Mas ele nunca deixou transparecer. Porque se o mais forte mostrasse fragilidade, o que aconteceria com os que dependem dele? Isso me corta, porque como alguém que sorri na frente dos outros para não deixá-los preocupados, mas chora quando ninguém está olhando. Ser o mais forte é ser uma muralha. E muralhas não podem rachar. Gojo aprendeu isso cedo demais. Ele aprendeu que o clã Gojo não queria apenas uma criança, queria uma arma. Que os anciãos não queriam apenas um feiticeiro, queriam um símbolo. E que o mundo não queria apenas Gojo Satoru, queria o mais forte. Mas ninguém perguntou o que Gojo queria. Isso me lembra quando a gente é bom em algo e de repente parece que só existimos para aquilo. Você não é mais você. Você é o que você faz. É sufocante. Mesmo assim, Gojo continuou sorrindo. Mesmo quando carregava um mundo que ele não pediu. Mesmo quando todos esperavam dele mais do que ele poderia dar. Porque esse sorriso não é só para ele, é para os outros. Ele sorri para que Megumi tenha coragem. Sorri para que Itadori sinta esperança. Sorri para que os mais fracos acreditem que há um futuro. Mas quem sorri para Gojo? Essa é a pergunta que dói.
Essa é a pergunta que define a solidão dele. O homem mais forte do mundo não tem ninguém para se apoiar. Eu assisto tudo isso e me pergunto, será que Gojo alguma vez pensou em simplesmente largar tudo? Em não ser o mais forte por um dia? E então a prisão, o silêncio. Por mais cruel que pareça, ali dentro, Gojo não precisou sorrir. Ninguém o via, ninguém dependia dele. Pela primeira vez em muito tempo, Gojo pôde apenas existir. Mas a paz não é confortável. Ela vem acompanhada de lembranças, de fantasmas, de arrependimentos. Lá dentro, Gojo teve que encarar tudo o que evitou. Geto, as mortes que não impediu, as pressões que aceitou calado. Talvez esse seja o maior castigo. Não é a prisão, é ter que ficar sozinho com tudo o que você sente. E ainda assim, quando ele saiu, ele sorriu de novo. Não porque o peso ficou mais leve, mas porque ele sabe que para os outros, esse sorriso é um farol. Gojo Satoru é o feiticeiro mais forte. Mas esse é só o que o mundo vê. O que ele esconde é uma alma marcada pela solidão. E isso, paradoxalmente, é o que o torna tão humano. No fim, eu acho que é isso que me prende tanto ao Gojo. Ele é esse ser intocável, mas também é o cara que sofre, que erra, que sente culpa. E talvez seja por isso que, mesmo sorrindo, a gente enxerga a dor nos olhos dele. Gojo é uma prova viva de que até os mais fortes precisam de alguém. Alguém para dizer, você não precisa carregar tudo sozinho. Alguém para lembrar, você também tem o direito de ser frágil. Mas o mundo nunca disse isso para o Gojo. E talvez seja por isso que ele sempre sorri, porque aprendeu que ninguém vai segurar ele se ele cair. Essa é a parte que mais me pega, porque é como se o Gojo dissesse para todos, eu cuido de você, mas ninguém dissesse para ele, eu cuido de você também. E aqui está a verdade, Gojo é o feiticeiro mais forte, mas não é o homem mais forte. Ele carrega o peso que nenhum de nós conseguiria, e ainda assim encontra um jeito de seguir. E isso é o que o torna tão humano. Não o poder, não a técnica, não o infinito, mas a escolha. Todos os dias ele escolhe sorrir. Todos os dias ele escolhe proteger. Todos os dias ele escolhe continuar, mesmo que doa. Eu termino de escrever isso sentindo um peso no peito, porque, mesmo sendo fictício, Gojo me lembra uma coisa muito real. Ninguém deveria ter que carregar tudo sozinho. Se você chegou até aqui, é porque alguma coisa em Gojo também falou com você. Então me diz, qual sorriso do Gojo você acha que era verdadeiro e qual era só um escudo? Escreve aí nos comentários, quero saber. Porque talvez, entendendo os sorrisos dele, a gente entenda um pouco mais dos nossos.